Então, turma, como eu estava falando com vocês, acabou que a nossa gravação acabou sendo parada porque a bateria aqui acabou e acabou de uma vez, eu não tive essa percepção. Mas só para retomar o assunto, nós estávamos falando sobre a classificação da iatrogenia e nós paramos na iatrogenia da palavra. Então, ela ocorre quando acontece a comunicação desse profissional para com a família, com o cuidador ali, com quem está, ou com o próprio paciente, né, com o próprio idoso, acaba gerando impactos negativos, né, tem um efeito negativo ali nessa relação de médico e paciente. Quando eu falo médico, eu estou me referindo ao profissional da saúde nesse sentido, mas normalmente é mais voltado ao médico, que tende a dar, às vezes, um diagnóstico, uma comunicação de morte, às vezes um, é, um diagnóstico um pouco mais grave, entendeu? Então, assim, é um exemplo de atrogenia da palavra, uma má notícia dada sem devida preparação, que inclui ah, o ambiente, o esclarecimento de dúvidas e também a linguagem adequada na formação desse receptor. E só para reiterar aquilo que eu estava falando na última aula, nessa aula, né, na continuação dessa aula, é que muitas vezes, pessoal, esse diagnóstico que é dado, seja pelo médico ou por qualquer outro profissional da saúde, traz mais sofrimento do que o próprio diagnóstico. A forma com que a gente fala, às vezes, traz muito mais consequências negativas para esse paciente do que a própria doença em si, né? Então, acaba expondo esse paciente a outros tipos de tratamento que vão gerar consequências que poderiam que poderiam ser evitadas. Então, assim, é interessante que a gente mantenha uma postura ética, né? É interessante que a gente mantenha uma postura respeitosa diante do meu paciente ali, do sofrimento dele, do sofrimento da sua família, no momento de compartilhar uma má notícia, né? Onde essa má notícia a gente tem que tentar compartilhar ela, transmitir de uma forma mais utilizando uma linguagem mais simples, né, de forma mais empática, e se for necessário a gente deixa claro a existência dos serviços disponíveis para essa família quando se fala de iatrogenia da palavra. Além disso, a gente tem a distanasia. A distanasia pode ser entendido como obstinação terapêutica, ou seja, atitudes que prolongam a vida a todo custo, a despeito de uma condição irreversível e que submetem o paciente a situações de sofrimento, sem benefício. Com o desenvolvimento de suas tecnologias e supervalorização da capacidade médica de curar ao detrimento de cuidar, impõe-se sobre o profissional a ideia de que se deve usar todos os meios possíveis para manter o paciente vivo. E aí você vai só procrastinando a morte. Você sabe que aquele paciente está sofrendo em leito, e aí você vai tentando ali só evitar a morte daquele paciente. Então, e aí ele vai, ao invés de viver, vai sobrevivendo com o passar dos dias ali, enquanto está sobrepondo esse cuidar, sabe? Então, acaba que são condições que vão mantendo o seu paciente vivo e de uma condição irreversível. Então, você vê que não tem volta, você vê que não tem reversão, que não tem como, né, melhorar aquele quadro daquele paciente, que ele está em sofrimento, mas acaba mantendo ele vivo. Então, nós chamamos isso de estanasia. Tá? Independentemente do prognóstico, do sofrimento gerado, então acaba a gente admitindo que a sobrevida é mais importante do que o conforto do paciente. Então isso entra dentro de iatrogenia também. Pois bem, então como que é a prevenção em relação à iatrogenia? Então, pela importância do tema no paciente geriátrico, é de suma importância que se construam mais meios para a prevenção de condutas iatrogênicas. Para isso é necessário que haja uma rígida observação e análise de todos os tipos de iatrogenia, entender essa classificação e também dos fatores de riscos que predispõem essa iatrogenia, tá? Então, nós precisamos avaliar de forma criteriosa o uso de medicamentos, esses medicamentos que são prescritos ali para o meu paciente, quais são os medicamentos, será que esses medicamentos podem ter alguma relação, será que esses medicamentos podem ter alguma interação entre eles, algum efeito adverso, então como que funciona essa questão de prescrição de medicamentos para esses seus pacientes. E você, como profissional da saúde, como fisioterapeuta, você pode intervir em relação a isso e falar, olha, essa medicação acaba interferindo, o senhor está tendo mais risco de queda, o senhor está acontecendo isso, mas aquilo por conta da medicação que o senhor está tomando. E aí pedir para o médico trocar ou retirar a medicação desse seu paciente.
Então, optar por fármacos cujo limiar de concentração de dose terapêutica seja distante do limiar de concentração de dose tóxica, para esse paciente não apresentar uma toxicidade do organismo, né? Estar atento às terapias não farmacológicas complementares, então é importante a gente verificar como que esse paciente também está sendo atendido. Então, esse paciente está sendo atendido pelo fisioterapeuta, mas está sendo atendido por um outro profissional, às vezes em casa, e ele vai também na minha clínica ser atendido. Então, quantos profissionais estão atendendo e de que forma que está sendo atendido? Será que às vezes ele não está fazendo uso de fitoterápicos também? Então, é importante ter essa sua observação. E pedir ao paciente que leve às consultas ou internamento todos os medicamentos de uso habitual, que sejam prescritos ou não pelo médico. É importante a gente ter esse controle, de entender quais são as atitudes que estão sendo tomadas com esse paciente e tudo aquilo que ele está fazendo de uso. Tá certo, turma? Então, eu retomei esse conteúdo aqui só para a gente finalizar, tá? Esses minutinhos aí. E essa é a matéria que vai cair na prova, tá? Então, peço para que todos estudem, assistam o vídeo, reassistam todos os vídeos, porque a disciplina é matéria que vai cair na prova. Tá bom, turma? Então, muito obrigado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Obrigado, viu? Tchau, tchau.